Política, com Rosiane Carvalho. Rosiane Carvalho, hoje nos estúdios da Band News Difusora, e não tinha como ser outro assunto, né? Bolsonaro vira réu e novo capítulo da história da democracia brasileira começa a ser escrita. A Rose traz pra gente hoje a análise e as nuances desse julgamento. Rose, boa tarde pra você. Oi, boa tarde, Cindy, boa tarde, Thaís, Thiago, boa tarde para os ouvintes e para os ouvintes da Band News Difusora. É muito legal estar aqui no estúdio com vocês para fazer a coluna no Tete a Tete. Realmente é um momento histórico, a gente tratou isso na última coluna, na de ontem, quando iniciou a análise desse processo do STF. E é sempre bom, é sempre importante ressaltar o que a gente ressaltou ontem. Esse era um primeiro passo, uma análise, ainda não é o mérito se eles são culpados ou não. Na própria fala de vários ministros, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, dessa ação penal, ele deixa bem claro, olha, aqui no momento inicial, e por isso é importante que se abra essa investigação, esse processo, a gente já consegue ter indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimentos, por exemplo, da minuta golpista, né, que foi encontrada ali durante operações da Polícia Federal. Se ele tinha a intenção de usá-la ou não, se ele descartou ou não, se ele incentivou, mas depois por algum outro motivo desistiu, isso é a investigação na ação penal que vai apontar por exemplo, né, para cada um dos réus. Além do presidente Bolsonaro, são outras sete pessoas que participaram do governo dele e também dessa trama golpista, nesse grupo que eles consideram um grupo crucial, né, para essa tentativa de golpe de Estado. Eles vão medir qual foi a participação, a culpa de cada um em cada uma dessas questões que são apontadas. Então, é importante que a gente compreenda que a partir da decisão da primeira turma, unânime, hoje no Supremo Tribunal Federal, essas pessoas, o presidente Jair Bolsonaro, mais 7 acusados, se tornaram réus e estão sendo processados e investigados no âmbito judicial, né, no Supremo Tribunal Federal, a respeito da tentativa de golpe de Estado, né, de tomada de poder, de não aceitação da decisão das urnas. Na verdade, 5 crimes estão no entorno dessa questão toda. A gente, inclusive, citou ontem os 5 crimes aqui na nossa coluna de política. E aí a gente, organização criminosa armada, só para repetir, Thaís Gama, tentativa de abolição, né, do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, grave, né, por violenta ação ao patrimônio público e a patrimônio tombado. Então, somada, né, se chegar a uma pena máxima, todos esses crimes somam até 40 anos de prisão. É disso que nós estamos falando. Então, iniciou esse processo. A partir daí, a gente vai começar a acompanhar sessões, investigações, depoimento, análise de provas, perícias, uma série de questões. Mas, na sessão de ontem, né, os membros do Judiciário fizeram previsões de que esse processo possa chegar ao seu término, ser analisado até o final deste ano. Para não atrapalhar nas eleições do ano que vem, né? Exatamente. Eles têm divulgado que esse é um objetivo porque eles consideram que esse julgamento durante o ano eleitoral tem uma implicação, tem uma repercussão muito forte no ano eleitoral. Eu penso que no ano pré-eleitoral também tem, né? Porque a gente vê que há uma mobilização da direita e da esquerda em relação a essa questão, né? E o próprio presidente Bolsonaro, quando se faz presente no primeiro dia do julgamento, hoje, onde ele escolheu para acompanhar essa análise? No Senado. É um ambiente político também. Então, ele é um político também, embora nesse momento, independente do resultado desse processo, ele esteja inelegível, né, para a eleição do próximo ano. No entanto, é alguém que vai ser fundamental na definição de candidaturas pelo Brasil todo e também para a presidência da República. O apoio dele é muito importante. Como ele vai sair, né, que sangria ele vai sofrer nesse processo, que é inevitável, como ele vai sair nesse processo também vai repercutir em todas essas candidaturas, conjunturas deste grupo, né, que ele participe, que ele é um cabo eleitoral importante.
Rose, eu vi até um dos momentos lá hoje da votação no STF que o ministro Alexandre de Moraes falou que alguns advogados com muito entendimento quiseram minimizar essa tentativa e falar da situação de pessoas que picharam a área lá dos três poderes, das praças, queriam comparar com uma pichação de muro qualquer. E aí ele disse o seguinte, que não é bem assim, porque eles têm que entender a força do judiciário, a importância do judiciário, daqueles 3 espaços que foram invadidos. E aí achei curioso, porque a ministra Carmen Lúcia também citou durante a fala dela que eles queriam minimizar, mas continua sendo tão culpa quanto a Constituição prevê, né? Eu acho que para cada ambiente um traje. Eu tenho até conversado isso com vários políticos. Você vê que aqui na Band News a gente entrevista as pessoas de várias vertentes políticas, ideologias. E eles vêm aqui, eles compreendem que no Exclusiva, na Band News, na coluna de política, algumas questões não vão passar. Assim, a gente não vai, nem da esquerda nem da direita, a gente vai deixar passar uma fake news, uma desinformação. Quando eles terminam de falar, a gente vai interromper. E você já foi testemunha e já me ajudou várias vezes. Ó, o que ele está falando não é verdade por isso, para os 2 lados. Isso sempre aconteceu aqui. Então, eles compreenderam que quando vem aqui, é preciso um traje. Né? Você não vai de paletó tomar banho de piscina, né? E você não vai de sunga para o ambiente do Congresso Nacional. Então, esse discurso que é ideológico, tentar minimizar que era só um batom, num ambiente em que havia toda uma configuração, uma estruturação que já está colocada por meio de provas coletadas, mensagens de áudio, mensagens escritas, né, por meio de aplicativos de conversas de celular, por delação premiada reconhecida. Então, há todo um arcabouço que é jurídico e que vai ser analisado no STF pelo parâmetro jurídico. Se esses advogados quiserem fazer dali uma plataforma, né, de debate ideológico, eles estão ali para fazer outra coisa, para campanha para alguém, não sei quem, mas para fazer a defesa dos investigados, né, de quem eles deveriam estar defendendo, não vão estar. Né? Repito, para cada local um traje, então eles vão ter que ter uma linguagem, um parâmetro. Porque dentro do judiciário há uma série de questões. Viu que a gente falou ontem das preliminares? Quer dizer, por que essas preliminares elas eram importantes? Porque se houvesse um entendimento que não seria o STF, o ambiente, o processo não ia ser analisado lá, ia ser analisado no primeiro grau. A delação premiada do Mauro Cid não vale, porque houve essa irregularidade, que não foi entendido no STF, né? Mas foi entendido que vale. Mas se não valesse, ela sairia do processo. Então, no direito, há uma série de questões e possibilidades mesmo de defesa são infinitas, quase, sabe? Assim, às vezes elas acabam até emperrando o andamento de um processo. Depende muito da capacidade... Das brechas, né? Depende muito da capacidade do defensor, da capacidade jurídica. A gente já viu isso várias vezes no Tribunal Regional Eleitoral. Uma escolha de equipe jurídica mal feita atrapalha o candidato. Quando tem uma equipe experiente, né, que sabe, ela vai atrapalhar a vida do adversário, aquela coisa toda. Então, para mim, um advogado que se apresenta no Supremo Tribunal Federal com esse discurso, ele não está ajudando a pessoa que ele está lá para defender. Ele está prejudicando. Não é só uma pichação de batom em qualquer lugar. Havia todo um contexto que está colocado em provas. Então, é necessário outro tipo de argumento para fazer a defesa a respeito dessas questões. Não é só isso. Isso pode servir, sei lá, para enganar as pessoas ali que estão com muita boa vontade, né? Com boa fé, como muitas pessoas foram parar naquela situação de boa fé mesmo, assim, foram enganadas por pessoas que estavam lá realmente com outro intento e que está comprovado, né, por meio de falas, de mensagens. É nisso que a gente tem que focar. Então, o STF, algumas coisas as pessoas não vão entender. Ele não vai analisar isso do ponto de vista da nossa conversa informal aqui. Ele vai analisar do ponto de vista do parâmetro jurídico do que está em jogo e da importância também histórica dessa análise. A gente falou ontem, até numa próxima coluna trazer isso com maior ênfase, ou então trazendo uma exclusiva mesmo, a gente precisa compreender quantas vezes, né, só nesse período da República, nós tivemos tentativas de golpes frustradas ou tentativas que foram realmente exitosas. Numa delas, durou 21 anos a perda de direitos
que essas pessoas não têm noção se elas pichassem, né, uma estátua do STF com batom naquela ocasião. Elas não seriam tratadas dessa maneira, né? Não tinha... quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram torturadas, quantas pessoas viveram na clandestinidade, foram obrigadas para salvar suas vidas, a vida das suas famílias, dos seus companheiros, que tentavam ali restabelecer o nosso direito hoje de escolha de voto, né? Nosso direito hoje de estar aqui falando de uma tentativa de mídia independente, né? Porque há pessoas que, mesmo dentro desse ambiente democrático, tentam atacar a democracia e a liberdade de mídia, de imprensa, como que aconteceu nessa ação do dia 8 de janeiro. A gente precisa compreender os fatos distantes das nossas expectativas ideológicas, né? Isso aí não vai funcionar, ainda mais para um advogado, né? Usar esse tipo de argumento no STF.